Ei, Jansen, não sei se você está por aí. Você precisa aceitar aí, clicar no aceitar, por favor. Ó, convidei de novo, vê se você consegue aceitar. Ah, agora vai dar. E aí, Jansen, tá me ouvindo bem? Oi, Carol, tudo bom? Tudo. Uma gincana hoje, mas tudo bem agora, né? Tudo bem, te Eu com a minha, ouço bem. eu com a minha conexão questionável aqui, você também com a sua aí meio fraquinha hoje, mas vai dar tudo certo, né? Vamos tentar sim, ué. Se não der, a gente reprograma, a gente faz Sem outra. problema. Não tem problema. É isso Tudo aí. O bom, pessoal tá Carol? entrando. Tem, tô vendo aí o pessoal entrando. Tem Eliandro, uma galerinha aí, Iba, ó, o Iba. sim, O Iba a conseguiu Laís entrar. aí. Oi, a Laís, tudo bom? Dá um tempinho, eu costumo esperar um pouquinho. Ó, já tem um amigo aí. Tem, Hoje é Rita, dia do tudo bom? Oi, amigo. Rita. Hoje é dia do amigo, pois é, verdade. A Cris também entrou aí, a Cris lá da Macalé. Sim, Ana Cecília. Olha o Iba aí, fala Iba. Ei, Maripá, que não sai, hein? Bom demais. É isso aí. Bom, eu vou começar, a gente vai dando oi para as pessoas aí. Ó, o Marcone, ele é irmão da Rayane que trabalhou comigo. Ah, sim. Trabalhou comigo lá na Poleng há bastante tempo. Agora ela é advogada, ela é uma Sim. pessoa muito chique. Olha o Jairo aí, grande amigo Jairo. Como é que tá, Jairo? Beleza? Tudo bom, meu irmão? Jerônimo, que é meu primo. Fala aí, A Gê. família tem que aparecer também, né? Vai, tá isso. Olha o Dênio aí. O Dênio é companheiro de pedal, lá de Sergipe. Mas você pedala longe assim mesmo? Não, eu conheço gente de longe. Ah, achei que você estava pedalando essas lonjuras já, ué. Conheço muita gente de longe. Tô querendo, viu? O ano passado você fez um grande, não fez? Ah, eu tô sempre inventando moda, sempre. Não, Mas eu essa parte eu faço. sei. De vez em quando eu venho pra cá, pra onde eu tô, né? Que eu tô na minha casa aqui no sítio, que fica no interior do estado do Rio. Fica mais ou menos uns 270, 280 quilômetros lá de onde de Juiz de Fora, né? Então eu vira e mexe, eu venho de bicicleta, né? Despacho as meninas de carro e venho de bicicleta. Quanto tempo demora? Ah, e normalmente eu faço em 2 dias. Ainda não fiz em um dia, não, sabe? Mas Uhum. esse É tá, pra tá no curtir também, projeto. né? Oi? Mas é pra Pra curtir curtir, também, né? exato, pra aproveitar, Mais isso do que aí. um desafio, eu acho que tem que curtir a É a paisagem. experiência, é a experiência, isso aí. É viver a Eu não experiência ali pedalo. do caminho, Eu não não sou pedar. eu não pedalo, eu sou preguiçosona, sabe? Mas eu acho muito bacana. Tipo assim, se for para ir de apoio no carro atrás sem muito esforço, pode contar comigo que eu vou, mas para pedalar, eu acho que eu já sou mais preguiçosona, assim, acho que não rola muito, não. É um baita exercício, assim, de para mente, para o corpo, é gostoso. E eu acho que talvez a gente até começou a live até sem fazer as apresentações, mas é muito do que eu vejo em você. Eu acho que tem algumas coisas, alguns hábitos seus que dizem muito sobre a sua personalidade, sobre o seu jeito, né? Essa tranquilidade, essa serenidade para conversar, para ajudar. Eu acho que isso tem muito a ver com o estilo de vida que você sempre levou, né?
bem mais tranquilo. Ó, entrou o Guilherme, que trabalha comigo lá na base, o Américo. Américo, fazia tempo que você não aparecia. Não, até que enfim deu notícia de novo, mas tá ótimo. Bom, gente, vou começar oficialmente então, né? Que a gente já começou batendo papo aí. Eu convidei o Jansen para a gente conversar, e aí até para a gente limitar um tema era difícil, porque o Jansen é uma pessoa quase holística. Ele é um professor muito bacana, o Jansen foi meu professor na Cândido Toches, e a gente regula idade, então ele era o meu jovem professor, ele e o Ítalo eram professores muito jovens na época, filhos da Candinha, né? E aí agora eu também sou, né? Na época eu estava em formação, mas somos filhos da Candinha, temos sim aquele espírito de ajudar, de cooperar, de estar do lado, de família, que foi uma coisa que no bate-papo da semana passada, o Gama, o Silas, eu, Fabrícia e Fabiana, a gente falou muito, depois o Luísa também conversando comigo, é uma coisa que fica, só de verdade quem passa por lá tem noção, né? O resto acaba aprendendo de tanto a gente ouvir falar, entendendo um pouco, mas de viver. Então, o Jansen foi meu professor, na época ele era universitário e ele conciliava as duas coisas, e já gostava muito de pedal na época, eu lembro, já gostava muito de música, fazia poesia com aula de queijo, fazia poesia com conteúdo, uma coisa que ficou marcada para mim. Ele é uma pessoa que é apaixonada por tudo que faz. Tem duas meninas lindas, eu não lembro agora o nome das meninas. As duas têm nome composto, né? É a Maria Fernanda e a Alice. A Alice, eu lembrava da Maria Fernanda, é a mais velha, né? Isso. São duas meninas lindas, eu vejo sempre por foto e parece, tudo indica que é um paizão. E essa serenidade, né? Essa calma para explicar, para dar aula. Eu acho que eu nunca tive bravo. Não, eu fico de vez em quando, mas eu tento me controlar. Eu tento me controlar. Assim, a vida é curta pra gente gastar tempo brigando e se desentendendo, né? A gente tem que buscar mais entendimento e esse é o projeto. Mas de vez em quando eu não sou perfeito, não. Eu perco a cabeça também e dou meus defeitos, mas a gente tenta voltar pro caminho. Volta o Iba tá novo. falando aí que não tá olhando pra mim, lembrando da musiquinha. Então, tinha música pra tudo, né, Iba? Entrega sim, vamos entregar, fica. Isso é o que mais ficou e é o que ajuda a gente hoje na vida, no trabalho mesmo, né? O Gamaliel tá falando aí que já me viu bravo que ele ganhou de mim no basquete. É verdade, Gama. É mesmo. Ah, Gamaliel, então vou te falar que eu nunca vi. Pelo menos assim, às vezes a turma dava umas bagunçadas, umas coisas assim, e não tinha braveza, ele só olhava. E eu acho que era pior. Que quando você ficava sério, que você não estava brincando, né? Levando as coisas com leveza, aquilo meio que mexia com a gente. Poxa, a gente pisou na bola e isso aí não é legal, né? Porque era um companheirismo de professor mesmo, né? O Gama você não ganhava? Você queria mentir? Oh, meu Deus, esse Gama. Não, ganhava, assim, de vez em quando eles ganhavam, eles armavam lá a dupla era eu e o Ítalo, né? Inclusive, já que é para contar a história, Carol? Pode, claro, a gente gosta disso. Pois é, a história foi essa, menina, porque nós entramos na Cândido Toches, eu e o Ítalo, né? Eu arrastei o Ítalo, porque o Ítalo, para quem não conhece, eu acho que a maioria aqui conhece, mas é o doutor Ítalo, né? Professor, doutor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse jovem, né? Eu arrastei ele para Cândido Toches. Ele não queria de jeito nenhum, de espécie nenhuma, ele queria fazer Cândido Toches. Inclusive, no dia de pegar o resultado, eu passei na casa dele e eu estava com uma certa expectativa. E eu passei na casa do Ítalo e falei, vamos lá ver o resultado. Ele falou assim, não vou nem lá ver o resultado não, porque eu não quero esse trem não. E eu falei, não, cara, mas você fez a prova, nós temos que ir lá ver, ué. E aí ele foi, do jeito que ele desceu, do jeito que ele estava em casa, ele desceu de chinelo, de sandália, nós fomos ali, atravessando ali, passando em frente ao Museu Mariano Procópio, entramos ali na Rui Barbosa e chegamos lá.
e o resultado ficava colado no espelho do varejo, no vidro do varejo. Aham. E para nossa surpresa, eu tinha passado e ele também. Então, assim, ele foi arrastado, foi arrastado para Cândido-Torces, tentou desistir de todos os jeitos, o Ítalo não queria Cândido-Torces. E tá aí, né? As coisas são assim. Então, a lição que fica é para a gente aproveitar o caminho, né? Aproveitar o que acontece na nossa vida, porque, assim, de um limão a gente consegue fazer uma limonada, né? E ele não queria de jeito nenhum. E depois que ele se formou, mesmo depois de formado, ele insistiu a sair da área e não teve jeito, né? Aquela história do Não, tinha virou sido professor. picado, tinha sido picado já. Ele foi para matemática, ele tentou, esperneou de tudo que é jeito, mas não teve jeito. E tá ele aí hoje, da maior referência aí hoje que a gente tem no Brasil na área de secagem, de produtos lácteos desidratados e concentrados aí. Que bom, eu fico muito É feliz, verdade. né, de ter dividido esse momento com ele lá. E a gente divide até hoje, né, porque a gente mora no mesmo prédio, né, Jura? Eu não sabia e dessa parte. no mesmo prédio. Eu falo que é o único momento que eu tô acima do Ítalo é morando, porque eu moro no 8º andar, ele mora no 6º, né? Então é o único jeito, porque sempre ele tá aí acima, aí à frente. Mas somos grandes amigos. Hoje, dia do amigo, eu queria fazer essa homenagem a ele, porque é uma amizade longa. A gente só brigou uma vez, só desentendeu uma vez, mas eu não vou contar essa história aqui não, porque eu não gosto de lembrar dessa história não. Coisa E, boa. graças a Deus, nunca mais. Foi na época de aluno, por causa de basquete. O Gamaliel tá aí, e não sei se ele lembra da história, mas foi assim, nunca mais a gente se desentendeu. Nós somos leais, fiéis e grandes amigos. E era uma amizade que chamava muita atenção para a gente, enquanto aluno também, né? Eu lembro algumas histórias. Vocês dois, a minha turma tinha muita gente que a gente chamava turma dos dispensados, né? Acho que éramos 11. E Sim. o primeiro ano que a gente teve aula prática de queijo, você foi o professor da turma dos dispensados. Então, assim, eu lembro que eu olhava e falava assim, mas esse menino é mais novo que eu. Tipo, tudo bem, ele já formou, né? E aí, já no primeiro dia, eu falei, não, mas ele sabe muito, e ele é muito apaixonado, a gente vai aprender. Então, era Eu uma enganei bem, né? turma. Ai, mas olha, já ganhou Enganei mais que bem o você. Oscar. Se aquilo era enganação, vou te falar, viu? Não era, não, sabia mesmo. E eu acho que a gente aprendia junto, porque a maioria estava muito assim, numa mesma fase de amadurecimento. E era Sim. legal, porque assim, tinha muito respeito, né, Jansen? A gente, não vou falar dentro de sala de aula, que era na fábrica, mas ali na fábrica existia um respeito muito bacana. Apesar da sua pouca idade, né, muito parecida com a nossa, de cara a gente olhava e falava assim: o cara sabe. Ele não tá aqui fazendo gracinha, ele sabe do que ele tá falando. Então, a gente nunca teve problema, porque eu já vi isso em outras situações. Professores jovens, às vezes, têm um pouco de dificuldade de dominar o pessoal, tem aquela coisa de desafio. Eu acho que a minha turma era muito bacana, tem muito isso, não vou tirar o mérito deles de jeito nenhum, né? Nosso, né? De jeito nenhum, mas tem muito da postura que você adotou. Então, eu me lembro muito, as nossas aulas eram às sextas-feiras, depois do almoço. E a gente almoçava e ficava ali. Tem uma história muito engraçada que eu vou contar, mas é tipo super respeitosa. Eu não sei se você vai lembrar disso. Estávamos sentados na porta da fábrica, você e Ítalo chegaram, e aí vocês desceram do carro de uniforme de fábrica com um jaleco só no braço para vestir na entrada. E aí todo mundo, e aí vocês já chamando, vamos, 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 não sei o quê, e vocês entraram na frente, aí eu peguei e dei um grito. Falei, eu estava sentado no banquinho, gritei assim, Ítalo, Jansen, aí vocês olharam para trás e eu peguei e brinquei. Ah, se todo branco fosse assim, que vocês estavam de branco e tinham ido. E aí todo mundo caiu na risada. O Ítalo morreu de vergonha na hora, tipo assim, porque ele era muito Não sério, lembro muito dessa história, não. ele era sisudo. Renata tava, Simone tava esse dia, Leila, Helenilda tava e tal. E a gente deu muita risada porque foi uma brincadeira. E que deu certo, porque, tipo assim, você morreu de dar risada, fez piada, e o ídolo sisudo, sem graça. Eu falei, gente, é exatamente o que a gente achou que ia acontecer. A gente ia mexer com eles, o Jansen ia achar, tô nem aí, porque já conhece o esquema de brincadeira de boa que tinha a turma, e o ídolo ia ficar sem graça. Então, assim,
A Fabiana tá falando aí que entrou rapidinho, só para dar um oi pra gente. A Fabiana lá da Ex fez Abraço, uma live super Fabiana. bonita comigo. Obrigado. Tá sempre Fabiana foi minha prestigiando. companheira de Obrigada, tá, Fá? mestrado. Foi minha Ela é companheira muito de inteligente mestrado. também, é um gênio. Ela é um gênio. Ela é tipo Ítalo E, também, assim, né? Pega as coisas muito é, rápido. E aí era uma relação muito bacana. Então, assim, a gente aprendeu muito com vocês, com você e com o Ítalo, porque tinha essa proximidade extremamente respeitosa de ele é o professor, ele está aqui, ele é o líder, né, nesse momento, ele é o líder, mas ao mesmo tempo não tinha uma distância, não tinha. Enfim, foi muito bacana. Eu tenho muita saudade daquela época e lembranças muito bacanas mesmo, né? Eu nunca trabalhei diretamente em produção, mas é incrível como que eu consigo bater o olho hoje em algumas situações na fábrica, enquanto qualidade, falar assim, ah, isso aqui do queijo é por causa disso, é por causa disso. Às vezes eu consigo até argumentar e questionar o pessoal da produção. E isso é graças a você, graças ao Dudu, que também deu aula para a gente no segundo ano. Foram duas visões e duas didáticas diferentes, mas extremamente complementares. E a maturidade mostra isso para a gente, né? O quanto que foi importante ter as duas coisas. Mas você começou a contar aí, Jansen, como que você chegou na Cândido Tostes. Na verdade, como que você levou o Ítalo para Cândido Tostes. E você, como é que você foi parar lá? Tem mais queijeiro na família? pois é, não tem não, sou. Eu não tinha nada de frango tosta, né? Na verdade, a história, para resumir aqui, né, eu já contei ela algumas vezes em algumas apresentações, ou algumas vezes que a gente pôde conversar em outras apresentações, até em sala de aula mesmo, quem tiver aí que foi de sala de aula já ouviu essa história. Mas, assim, na verdade, eu não queria estudar, né? Essa é a história, né? Começa por aí, que eu já tinha repetido de ano, né? Na série, eu estudava no João 23, o Ítalo também, se conhece desde a sexta série. Eu estudava ali e não queria estudar, eu não queria nada, eu não queria nada com nada. E aí eu repeti de ano no João 23, e aí tinha na época em Juiz de Fora duas escolas técnicas, que era a Cândido Tostes e o CTU, que era o Colégio Técnico Universitário. E que hoje se transformou no IFE, se eu não me engano, aí em Juiz de Fora, que é o Instituto Federal. E havia um curso técnico, e meu pai me orientou, falou, você tem que fazer um curso técnico, porque você não quer estudar. Pelo menos na hora que você for arrumar um curso técnico, é a melhor profissão que você tem. Né? Você tem alguma coisa para você tocar a sua vida. E eu sabia de estudar nada, eu queria jogar basquete, cabeça de moleque. Enfim, aí eu ouvi meu pai, fui, tinha uma base boa do João 23, eu acabei passando a prova na Cândido Torres e caí de paraquedas. De paraquedas, caí e continuei perdido, alucinadamente perdido na Cândido Torres. Dona Regina, deu um trabalho danado para Dona Regina. Um grande abraço para ela, sim, uma pessoa que eu estimo muito. Foi a primeira pessoa que profissionalmente acreditou em mim. Então eu considero muito isso. Mas antes dela, o meu pai, minha mãe acreditaram em mim, né? E me direcionaram para isso aí. E, bom, enfim, eu cheguei na Cândido Torres, repeti de ano de novo, né? Já foi a segunda vez que eu repeti. Imagina que eu conto isso para minhas filhas hoje, mandando elas estudar, né? Difícil, né? Mas essa é a realidade. Foi desse jeito. Isso me serve de lição hoje, serve também de lição para compartilhar, porque, assim, às vezes as pessoas conhecem a gente hoje, né? E acha assim, é tudo perfeito, tudo maravilhoso, né? Você tá lá, futuro profissional, e aí chegou em algum lugar que não é muita coisa, mas tem um passado de muita coisa errada para trás que a gente fez, que a gente teve que tropeçar, cair, aprender, se machucar e curar os machucados e seguir adiante. A vida é assim, né? Não tem nada Não diferente, não foi nada desanimar, né? especial. Não foi nada especial que aconteceu com a gente, não. Foi insistência, foi dureza dos pais de falar, não, continua, né? E, enfim, foi aí que eu, então, tomei rumo dentro da Cândido Torres, já repetindo meu primeiro ano.
E o curso tinha mudado, eram 3 anos de curso, passou para 4, eu repeti um, fiquei 5 anos dentro da Cândido Torres. E saí de lá já um pouco mais maduro, né, com 19 anos para 20 anos, e a dona Regina me deu a primeira oportunidade, né, como profissional para trabalhar, né, enfim, foi aí que começou tudo, né, eu já tinha me apaixonado pelos queijos por causa da afinidade que eu desenvolvi com a disciplina e com os mestres que eu tive, né, que foram o Carlinhos, né, o Eduardo, o Alberto, né, e o Múcio também, que também participou muito nesse início de carreira meu. Então foram assim, basicamente esses 4 mestres queijeiros assim, que me direcionaram bastante, que me ajudaram bastante a ganhar essa veia queijeira que eu tenho muito orgulho e muito prazer de ter hoje. E não perde as raízes, né, Jansen? Eu acho que assim, é preciso, né? Eu acho que a gente precisa valorizar da onde a gente veio, né? A gente precisa dar valor, porque é muito fácil hoje você olhar só para frente, né? Mas e para trás? Quem que acreditou em mim lá atrás? Quem que depositou confiança? Quem que deu o primeiro empurrãozinho, né? Então, assim, essas pessoas que ajudaram a gente a ganhar um pouco de asas, que ajudou a gente, né? É aquela mãe, aquele pai, é aquela pessoa que acredita e que pega a gente assim e solta para voar, né? Solta para dar o primeiro voo. E aquele voo meio atrapalhado, batendo, caindo e levantando e correndo do gato, o passarinho que tá. Mas a gente vai e vai sobrevivendo. Não tem nada diferente. Então, quem está começando a carreira aí, que está ouvindo, é isso. Assim, vocês estão passando por dificuldade, está duro, está difícil, às vezes dá vontade de desistir. Com a gente é a mesma coisa, foi a mesma coisa. Né? É ter Eu contei resiliência. outro dia. Pode No falar. meu primeiro emprego, eu não gostei, não me adaptei. Eu falei, mas não quero saber de leite mais. Não adianta falar, né? Porque quando é para ser, vai mesmo. Então não foi fácil. Às vezes as pessoas falam para mim, você tem facilidade a gente estuda muito, a gente vai muito, insiste, né? A resiliência mesmo. Não é fácil todo dia. Aliás, na maioria dos dias não é fácil. Tem dia que vai tranquilo, mas tem dia que é mais difícil. E eu acho que a questão das raízes, de tudo que a gente passou, do tijolinho por tijolinho que a gente construiu, de às vezes que um tijolinho caiu, isso é aprendizado e é o que a gente traz mesmo. E eu acho que a paixão pelo que faz e a vontade de fazer bem feito e a vontade de ajudar, isso é uma coisa que eu vejo muito em você também. Você nunca nega ajuda, você nunca nega uma resposta, se você não sabe, às vezes que eu precisei, enquanto aluno e depois, se você não sabe, você vai atrás e a forma como a resposta chega, que eu falo, é poético, né? Eu me lembro uma das últimas apresentações suas que eu vi, eu não vou me lembrar o evento, mas aí quando acabou eu falei, Jansen, como que você consegue fazer uma apresentação tão ilustrativa que quem olhar e nunca tiver te ouvido falar, não vai entender o que está falando, o que aquilo quer dizer. Mas quem te conhece um pouco, basta ter te visto falar ou ensinar alguma coisa uma vez, consegue captar muito do que você quer passar, né? Então, assim, é muito poético por isso, até a sua forma de apresentar. Eu fico pensando assim, quando ele vai receber uma dúvida de por exemplo, um pH de uma mussarela que agarra e não baixa, o que eu tenho que fazer? Como será que o Jansen responderia isso? Né? Como que ele vai contar essa história? Então, tudo tem muita poesia. Essa poesia, essa forma mais lúdica, mais leve de responder, é o que fica. É o que gruda na cabeça da pessoa e ela consegue, às vezes, até desenvolver um raciocínio em cima daquela resposta. Né? Isso é inspiração. Paixão e inspiração. Eu não vejo de outra forma. Carol, eu te agradeço as palavras aí, assim, eu acho que não é nem isso tudo, não, só. É... A gente, assim, eu não elaboro nada para que seja assim, não, sabe? Eu tento, eu faço porque eu gosto, eu gosto de verdade do meu trabalho, eu gosto do que eu faço,
Eu tento colocar paixão naquilo que a gente faz, fazer. Acho que para fazer qualquer coisa bem feita, se a gente não colocar o coração. E é por isso que eu busquei fazer. Na verdade, eu não busquei, né? As coisas foram acontecendo e eu acabei me apaixonando, me entregando a isso tudo e me dedicando a isso. Mas eu não programo para que seja assim, não, sabe? Eu acho que vai saindo, a gente. E por gostar, e por estudar, e não negar a informação e não compartilhar aquilo que eu, de alguma forma, aprendi, seria da minha parte um absurdo, porque tudo que eu aprendi, eu não aprendi de mim mesmo, né? Isso não chegou a mim, por meus méritos, né? Chegou a mim porque pessoas compartilharam comigo, né? Porque alguém dedicou um tempo para me explicar, porque alguém na sua experiência de vida compartilhou um momento, uma informação, um problema, e alguém escreveu num livro e eu fui lá e li, e alguém deu aquilo. Por que eu não vou passar isso para frente, né? Por que vai parar em mim? Então seria muito egoísmo da minha parte. Então eu tenho o maior prazer de compartilhar. Eu acho que isso faz parte da nossa essência como educador, de ensino, mas também faz parte da minha essência, né? De dividir, de compartilhar Sim. aquilo que a gente sabe. Não que eu sei muita coisa, tem hora que eu garro, tem hora que eu estudo. Por isso que eu me abasteço de livros, de informação e de pessoas que sabem mais do que eu. Eu acho que uma coisa que eu aprendi nessa carreira nossa de trabalho, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber quem sabe, né? Saber quem sabe. Saber as pessoas que sabem aquilo que você não sabe é muito importante. E ter essas pessoas próximas, né? Porque muitas vezes nós não temos resposta. Muitas vezes eu não tenho. E aí eu tenho alguém que me ajuda, sabe? Alguém, muitas pessoas que ajudam. Como que eu não vou A ajudar, né? Helenilda Como que eu não entrou vou aí. compartilhar? Eu não sei se você viu, a Helenilda entrou aí e falou: não dá para ficar Helenilda falando. entrou, não consegui ler a mensagem dela que eu tava falando. Isso aí era célebre. Ah, não se pode ficar com a manteiga nem com o dinheiro da manteiga. Verdade, ué. Como é que nós vamos... O cara quer fazer Minas Frescal com 4,5 de rendimento e quer que o Minas Frescal dura 40 dias, né, Helenilda? Isso não dá para ficar. Ou vai ficar com uma coisa com a outra, não tem jeito. Quer Tá fazer vendo? Eu te mussarela com falei. 51% de umidade e quer que a mussarela se fatia 6 meses excelentemente. Não tem jeito. É uma coisa ou outra. Ou é a manteiga ou o dinheiro da manteiga. Bem lembrado. A Gerla tá aí também, Tá doutora vendo? Gerla, Gerlinha, obrigado. A Humberto tá gente aí, também da chamou geração sobre isso recente. aí. O Ícaro tá aí também, dessa geração de alunos recente. O Igor Ravaz, obrigado. Vinícius Cabido, que não foi meu aluno, mas é um grande amigo que eu fiz, um grande amigo quejeiro. Tá na Hansen hoje, um amigaço. Obrigado, Vinícius. É irmão do Isaías Cabido. E o Isaías também é ex-aluno, né? O Isaías foi meu aluno, o Vinícius não. É de família essas coisas, a gente vai arrastando o povo, né? Arrasta os amigos, arrasta a família e assim vai. Ô, A Jansen, qual Rosane entrou foi aí também, dessa depois, geração. Pode falar, Carol. qual foi o último ano que você deu aula lá? Ó, eu virtualmente continuo professor ainda, né? Na verdade, eu assim, nessa última eu retornei para Juiz de Fora em 2014 e retornei da aula, né? E então, assim, entrou essa pandemia, teve alguns desencontros de tempo, disciplina. Então, assim, virtualmente ainda estou na composição lá do quadro, mas, assim, a gente não sabe como que vai ser o pós aí, né? Então, mas, assim, vamos ver o que vai seguir. Mas de queijo eu parei de dar aula lá atrás, né? Assim, especificamente de queijo, né? E depois eu dei aula de... Não, eu dei aula de tanta coisa, né? De queijo foi mais tempo, mas eu dei aula de sorvete, não é? Nossa, Deus.
Eu dei aula prática de sorvete, eu dei aula prática de fermentados também. Depois a gente... E por último agora eu estava trabalhando com a disciplina desenvolvimento de novos produtos, que é uma disciplina bem legal. É Que a foi sua cara. desenvolvida pelo Rodrigo Stefani. E bem legal essa disciplina. Essa Ah, é bem, essa O é muito Robinho, meu parecida cunhado. O comigo. Robinho, meu cunhado, tá aí tá falando que a praga do bezerro eu peguei. É a praga do bezerro, ele falou que pegou de mim. O Robson é meu cunhado, meu Pois primo, é, a casado com a gente minha irmã. vai disseminando isso aí. Você formou na escola, você entrou na faculdade na sequência, porque, tipo, você contou que foi aluno ruim, bombou na escola. Se tomasse mais uma, era jubilado, né? Você conseguiu entrar na sequência, Exato. assim, rapidinho, na faculdade de farmácia, né? Ó, diga-se de passagem, eu fui aluno disperso e ruim até o meu primeiro ano na Cândido Torce. Quando eu repeti de ano, a segunda vez na minha vida, e comecei de novo, então, o curso, né, na segunda, eu recomecei, eu tive um reset na minha vida, entendeu? Meu pai me deu um choque de realidade, e foi a partir desse choque de realidade que eu me instalou, assim, eu falei, ou eu vou ou não vou. Então, a partir do meu primeiro ano na Cândido Torce, eu comecei a estudar para valer mesmo. E isso me rendeu ficar na escola trabalhando, né? Então, assim, eu tive um período até os 14, tive uma mudança de chave, e aí a coisa aconteceu. Eu fui direto para a faculdade, fiz fazer farmácia e bioquímica na Universidade Federal de Juiz de Fora e depois voltei, depois de alguns anos, para fazer o mestrado que eu fiz agora em 2014. E aí, quando você terminou farmácia bioquímica, você conseguiu, você continuou dando aula na escola um tempo, né? Como que foi? Aí você foi Eu, trabalhar, você foi chamado. então, eu continuei Como que um foi essa, tempo e fui selecionado para uma vaga na Poleng. Né? Eu participei de um processo seletivo e comecei. Então, verdade? A gente meu- exatamente, o meu primeiro que a gente se emprego, assim, encontrou, eu chegando e você saindo. exatamente, meu primeiro emprego mesmo, assim, na indústria foi na Poleng. Eu fiquei pouco tempo lá. Eu saí, você chegou, né? A gente se cruzou lá, assim, nos corredores, assim, você começando, eu saindo. Foi, nos primeiros dias. E exatamente. E depois, assim, eu fiz bastante trabalho na parte de consultoria, trabalhei um tempo na BR Quality, depois de um tempo, trabalhei um tempo lá com a Rosimar, com a Raquel. Kelly, né? Então foi um período também de muito aprendizado. E depois resolvi encarar o mestrado, né? Eu fiquei um tempo também trabalhando em negócio da minha família, na área de farmácia. Fiquei quase 10 anos, 8 anos especificamente trabalhando nessa área. Nunca me desliguei totalmente dos queijos. E você foi uma das pessoas que lembrou de mim quando eu não estava conectado diretamente ao mundo dos queijos. Né? Eu nunca vou esquecer disso também não, viu, Carol? Não esqueço das pessoas não, viu? Eu lembro que eu não estava diretamente na área, né? Eu estava com meus negócios aqui na área de farmácia, aqui na cidade onde eu estou exatamente agora, aqui em São Fidélis, no estado do Rio. Minha esposa daqui, meus pais moram aqui. E você me convidou para escrever um comentário de um livro seu. Você lembra disso? Lembro, mas é porque você podia não estar na área, mas você fazia parte da história que culminou em escrever aquele livro, né? Você foi meu professor. Eu me lembro muito, assim, é engraçado que estava meio adormecido, mas me veio uma lembrança muito viva. Eu chegando na Polêmica para trabalhar, extremamente assustada, era muito longe de casa. Eu nunca gostei de frio. A Luísa está perguntando aí se fez frio em Barbacena hoje. Fez muito. Aqui faz muito frio, mas o frio também me lembra a minha chegada em Angatuba. Era um frio que Ah, o Júnior aí. eu não conhecia. Lá era muito frio. E aí eu com aquela cara de assustada, meu Deus do céu. E aí eu tinha jurado que eu não ia mexer com leite mais, né? Caí aqui de novo. E eu me lembro de uma conversa que você teve comigo, e você falou muito bem da empresa. E o bacana foi isso, porque você falou muito bem da empresa, ó, Carol, você pode ficar tranquila, porque aqui é tudo certinho, tananã e tal, não sei o que, é muito bacana.
Aí eu, ah, tá, beleza. Não, aí eu ainda falei, "É uma referência, é o Jansen tá aqui. Daqui um pouco, o Jansen tá saindo. Eu falei, minha Nossa Senhora, e agora para onde eu vou? Mas foi importante para mim, principalmente porque você optou por sair, você quis fazer outras coisas, e ainda assim você não tinha absolutamente nada de negativo para me passar. Então, aquilo deu uma veracidade no que você falou, deu uma. Gente, não, eu posso me tranquilizar, porque ele saindo, ele só falou bem. E eu confio no Jansen, enfim. Então, aquilo foi muito importante para mim naquele momento. E foi uma coisa que eu tenho certeza que você não fez de caso pensado. Foi um bate-papo. Foi um negócio tipo, ah, seja Foi, eu nem bem-vindo. lembrava E foi disso, eu nem lembrava. Você falou um monte para mim. Você falou que pagava direitinho, que todo mundo era legal. Você falou várias coisas que foram me tranquilizando. E eu não conhecia ninguém que estava ali, Aham. porque a Fabrícia estava em Goiás, que era uma referência minha na empresa também. O Dudu estava em São Paulo, mas em Angatuba, naquele fim de mundo, que eu adoro, tenho maior respeito pelo lugar, morei lá durante 5 anos, tenho amigos lá até hoje. Mas Aham. era tudo muito novo. E o frio, eu chorava, eu ligava para minha mãe, o meu celular não pegava lá. Aí eu morei na pousada, eu ligava para minha mãe chorando, a minha mãe falava, por que você tá chorando? Eu, porque eu tô com frio. E não era porque eu tava com frio, porque eu tava perdida mesmo. Então foi uma força, foi um negócio muito bacana mesmo. E aí essa história de, ah, eu lembrei de você, não dá para esquecer, Jean, assim, o que você ensina, fica. Né? A Helenilda falou da manteiga, então, do dinheiro da manteiga. É para você ter uma ideia que assim, são as coisas importantes e as que não parecem ser tão importantes também. Mas aí você trabalhou esse tempo na área de farmácia e aí você voltou. Como que foi essa volta? Não, agora é Sim, laticínio, é. sim, então, foi assim, eu passei 8 Ó, anos a Kelly entrou mexendo. aí, ô Kelly, ele acabou de contar da época que trabalhou com você na BR Quality. Acabou de falar, faz parece que entrou agora. Eu não, Acabou de contar. Depois você eu não volta lá esqueço no as gravado pessoas e que assiste de acreditaram novo. em mim, não, que me deram oportunidade. A Kelly foi uma delas que acreditou em mim, né, que me deu oportunidade e eu sou grato a isso, né? Sou sempre grato. Eu lembro sempre disso, nunca esqueço disso. E ó, a Rosane tá aí, a Rosane é uma profissional, baita profissional, tá lá na Betânia, no Ceará, lá em Morada Nova. Dessa geração nova de alunos aí da Cândido Torres. O Júnior das antigas aí, ó, a Luísa Júnior. A Foi da minha turma. Grace também entrou aí. Ô, Kelly, coraçãozinho pra você também, tá, Kelly? Tenho muita estima por ela. Dois, né? Vamos lá, eu e você, ó, para ela. Então, aí eu passei essa temporada fora. E uma das pessoas que acreditou em mim, justamente nesse momento, volta, não volta, foi a Kelly, né? Então, eu comecei a ganhar a ganhar um passo de movimentação, a voltar diretamente a me envolver com o mercado de lácteos mais diretamente, foi a partir do trabalho com a BR Quality. Eu fiquei um tempo com ela fazendo alguns trabalhos e isso me ajudou bastante a voltar a ganhar ritmo. Depois eu voltei para cá onde eu estava, fiquei mais um ano e pouco aqui e resolvi falar assim, não, eu não aguento mais ficar longe dos queijos, do leite, eu preciso voltar. E eu queria voltar estudando. E aí veio o mestrado, né? O mestrado do leite estava a todo vapor. E eu falei, poxa, vai ser uma ótima oportunidade. Só que como é que eu vou fazer? Eu tenho que entrar nesse trem, né? Você não, mestrado você tinha uma seleção, você tinha E aí foi que eu passei na seleção do mestrado. E essa aprovação no mestrado, eu me posicionei voltando então para Juiz de Fora. A gente resolveu voltar com os dois pés. Eu voltei, eu larguei tudo que eu tinha para trás aqui e resolvi recomeçar a minha carreira, né? Reestruturar a minha carreira, uma reviravolta da minha carreira, voltando para Juiz de Fora, quando eu voltei em 2014. E aí eu voltei em 2014 fazendo mestrado. E quando. Aí, bom, e desenrolou o mestrado, né? 2014, 2016, né? E de volta sempre as pessoas que me ajudaram, né?
O Ítalo foi uma pessoa que me ajudou muito. O Rodrigo Stefani são dois grandes amigos, assim, que são mais que amigos, são irmãos. Os irmãos de sangue que eu não tive são esses dois meninos aí. Muitas histórias juntas e me deram toda a força. O professor Antônio Fernandes, da Universidade Federal de Viçosa, também foram grandes mestres aí que me ajudaram bastante nessa jornada. A professora Renata também, eu acho que, assim, citar nomes é um problema, mas eu gosto de citar porque são pessoas que realmente participaram ativamente desse momento muito importante. A professora Renata Golim, lá da Cândido Torce, que me deu também a oportunidade, foi atrás de oportunidades para mim e abriu portas, né? Bom, enfim, aí quando foi no final do mestrado, apareceu uma oportunidade. Você não sei se você já quer chegar nesse momento agora, mas assim, foi assim que eu voltei. Eu voltei pelo mestrado. Voltei pelo mestrado. Quando foi no final do mestrado, tinha uma pessoa também, outra pessoa que acreditava em mim, né? A Isis, né? Não sei se vocês lembram da Isis. Hoje ela é professora da EPAMIG, na Cândido Torce, né? A Isis Isso, Reim. Rodrigo, tudo aluno seu também, né? A Isa, você deu aula para ela Exatamente. também? Oi? A Isa, você não chegou a dar aula para ela, não, né? Foi a primeira turma que eu dei aula. Eu não sei se eu dei Tá. aula específica. Acho que eu dei aula para uma turma da Isa. Não sei se eu dei para ela especificamente. Para o Gamaliel, eu sei que eu dei aula. Eles Para eram da essa... mesma turma. A Ju, eles, Ramon. Pois é, eu dei para uma parte da turma só porque era aula prática. A Kelly está dizendo aqui, graças a Deus que eu voltei. Não Eu também sei, acho Kelly. que é. Poxa. Ô, Kelly, obrigado, carinho aí. Então, foi assim, então, estava discorrendo o meu mestrado e outra pessoa que acreditava sempre em mim. A Is, nessa época, estava fazendo doutorado no Canadá, lá com a professora, que eu esqueci o nome aqui, enfim, ela estava fazendo doutorado lá. Aí, ó, o Robin tá falando aí que a Isa era da turma C. Não, eu não dei aula para a turma C, então eu dei aula para a turma A. Né? Eu dei aula para a turma A, do Aurélio. Me lembra mais aí, Robin. Fala aí quem que era da turma A, só para eu refrescar minha memória aí. Mas então aí a Isis queria me levar para o Canadá. Ela botou na cabeça que tinha uma oportunidade lá, porque na época eu mexia um pouco com requeijão, quando, assim, é muita história, né? Mas assim, quando se fabricava requeijão no Brasil, né, não existia esse produto que se desenvolveu, que foi o requeijão culinário. Não existia isso. E eu participei da geração que gerou esse produto culinário, assim, diretamente, né? Isso foi muito forte na época, porque tudo era novo, a gente estava testando tudo, ninguém sabia a verdade, ninguém sabia o que era, o que não era, como fazia, a gente começou a testar isso. E eu acabei estudando muito isso, eu testei muito. E aí existia essa professora lá, a Milena Correge, que tinha interesse em desenvolver alguma coisa com um produto fundido lá no Canadá. E a Isis falou, poxa, Jans, tem uma oportunidade para você aqui, se você quiser. Você está fazendo um mestrado, vem para cá. Eu falei, Isis, vem para cá? Isis, como assim vem para cá, sô? Eu vou para aí como? Ela falou assim, calma, eu vou arrumar uma oportunidade para você aqui, calma aí. Eu falei, história da Isis, não vai acontecer nunca. E não é, menina, que no final do meu mestrado aconteceu a oportunidade. E o Robin tá lembrando aí, a Carolina, o Bruno, o Cury, verdade, Robin, isso mesmo. Olha quem tá aí, que honra, Cassiano. Obrigado, Cassiano. E para a turma especial também, que foi minha primeira turma que eu dei aula. A Gerla tá lembrando aí, exatamente, dei aula para a turma especial. Foi a primeira, eles eram contemporâneos, né? Foram contemporâneos, né? A turma do Robson aí que tá aí, né? Da Isis, e a turma especial. Enfim, verdade. Apareceu oportunidade no Canadá, de fato, e eu comecei a fazer todos os trâmites, né, de contato, de visto, para eu ir para o Canadá, ficar uma temporada lá. Ia ser um negócio muito duro, muito difícil. Eu ia chegar na época do frio do Canadá, de Toronto, é um negócio absurdo, né? A Isis falou, ó, peguei menos 40 graus aqui no ano passado, é um negócio assim, descomunal, é fora Enfim, mas eu estava disposto a deixar minhas meninas aqui 6 meses para eu ir para lá, enfim. Era oportunidade. Qualquer oportunidade que aparecesse dentro do mestrado, eu encararia no final.
E aí foi que apareceu a vaga para a DSM, né? E foi uma oportunidade que foi muito potencializada com a minha ida para o Canadá, porque quando a DSM, a pessoa que me contratou pela DSM, foi o Rodrigo Magalhães, Trabalhou um grande comigo na amigo, Poleng também. exatamente, um grande amigo da quejeiro, da vida Desse que eu tamanhozinho, fiz, mas é né? grande, né? Grande. O Rodrigo hoje é diretor global de marketing, desenvolvimento de marketing na Dupont, né? IFF agora. Está morando na Holanda, lá em Den Haag. E o cara que voou na carreira, né? Mas foi o cara que me contratou. E foi muito por isso, porque eu estava indo para o Canadá, ele quis saber por que eu estava indo para o Canadá, por que esse menino está fazendo de ir para lá, e aí acabou que aconteceu. Eu me encaixei dentro da vaga, do perfil que ele estava querendo, e comecei a trabalhar na DSM. E foi tão curioso e tão interessante, porque eu fui cumprimentar o Rodrigo, cumprimentá-lo, né, pela primeira vez, né, no primeiro dia de trabalho. Eu já estava há um mês negociando e todo o processo Conversando. de contratação. Ele me contratou sem me conhecer. Eu falei, cara, você é louco. Como é que você me contrata uma pessoa que você não conhece? Por que que você fez isso? A pergunta que eu fiz a ele. Por que que você me contratou se você não me conhecia? E aí ele falou assim, olha, eu gostei de você, a gente se entendeu bem por telefone e eu fui atrás de referências, né? Que bom que falaram bem de mim, não sei o que falar. Mas aqui estou, já tem 5 anos e meio que eu estou na DSM e hoje realizando dentro da função que foi a função que eu sonhei quando eu era aluno na Cândido Torres. Deus me presenteou através da bondade, da graça e da misericórdia dele e dos amigos e das pessoas que acreditaram em mim ao longo da minha carreira. Hoje eu trabalho exatamente na função que eu sempre sonhei. Eu sou quejeiro dentro da DSM, a DSM me olha como quejeiro e eu sou muito feliz por isso. Eu sou chamado e tratado como quejeiro dentro da empresa, né? Eu faço parte de um time de quejeiros dentro da companhia, participo de, de todo o grupo técnico, né? Hoje eu tenho uma função técnica, exclusivamente técnica, e isso que eu queria, isso que eu planejava e sonhava. E hoje eu sou gerente de serviços técnicos para a América Latina, na parte de queijos. Então, minha vida é falar de queijo, é comer queijo, é discutir sobre queijo, é ensinar e compartilhar, aprender também, errar, e assim. Falando muito aqui, Carol, eu falo Literalmente, pouco. literalmente sentada no céu, balançando o pezinho para fora, do jeitinho que você queria. E eu acho que é merecimento. Eu acho que é merecimento. Acho que É o não, seu viu? Deus é a esforço, misericórdia de Deus. é merecimento, Jansen, é o seu esforço, o seu talento, a sua generosidade, porque quando a gente compartilha, a sensação que você tem que você está doando, mas você recebe muito mais, né? Eu falo que todas as vezes que às vezes as pessoas falam assim, eu sei que você está ocupada, mas você pode me ajudar com tal dúvida, respondendo tal coisa. E às vezes eu não sei, e eu vou pesquisar porque eu entendo que a pessoa precisa de ajuda. E olha a oportunidade, principalmente quando eu não sei, olha a oportunidade que eu recebi por querer ajudar alguém. Eu aprendi. Então eu acho que isso o compartilhar, a generosidade que a gente falou, isso é um ganho muito grande, uma coisa muito bacana. Então, é merecimento, ó, a Gerla também concorda. É merecimento total, tanto pelo esforço Bondade como de pela você. questão da generosidade, realmente. Eu queria que você contasse, tipo, uma pergunta que te desafiou muito, uma dúvida, alguma coisa que você falou, nem sempre quando me perguntam eu sei. Você consegue lembrar alguma que foi um dos maiores desafios, uma que mais te instigou? Então, assim, às vezes de queijo mesmo, porque assim, queijo é um mundo tão vasto, né? É um mundo tão. E às vezes a gente, o que acontece? A gente acaba não trabalhando com algumas áreas específicas ou não se aplicando tanto a determinados pontos, né? Mandar um abraço aqui pro meu amigo Marco aqui, ó. O Marco lá de São Paulo, e um grande amigo da bike também. Marco, abraço, Marcão.
para você. O Júnior também que está aí, a Luísa Júnior, grande amigo também, quejeiro, quejeiro, quejeiro. Outro dia ele postou Minha uma sobrinha, foto de vocês. pois é. A Juju Eu também, minha vi. sobrinha que está aí também. Ô, Carol, então, assim, essas coisas me desafiam, sabe? Então, recentemente eu fui atrás de me municiar de informações que eu precisava melhorar. E tem um ditado aqui em Minas, né, que é andando com os bons que a gente fica melhor, não é? Então andando com os bons que a gente fica melhor. Eu fui, poxa, se a empresa quer a gente sendo referência técnica dentro de determinado tema, então a empresa está disposta, deveria estar disposta a investir nisso. E eu fui atrás de conhecimento técnico dentro da empresa. Então, eu fui atrás de me. Quem que são os bons, quem para a gente ficar melhor hoje, né? Então eu fui atrás dos franceses, né? Que são grandes conhecedores de queijo, é uma escola queijeira muito forte, uma escola queijeira muito antiga, muito sólida, com conceitos muito robustos. Eu falei que eu ansiava por isso, né? E eu falei assim, poxa, eu acho que agora chegou a oportunidade. E aí você fala assim, poxa, mas isso caiu no seu colo? Não, eu fui pedir. Eu fui pedir. Eu simplesmente cheguei Humildemente. pro meu. Pedir, a gente pode pedir, ué. Né? Se vai ganhar ou não, nós já temos. Então, nós vamos pedir. Então, eu fui pedir o meu chefe, né, para o meu líder. Falei, olha, eu tenho um projeto. E dentro da DSM, a gente tem um protocolo de carreira, né? E dentro desses protocolos de carreira, de direcionamento de carreira, a gente coloca lá o nosso que a gente quer como objetivo de desenvolvimento. E havia essa oportunidade, né? E eu busquei fazer um curso na França, numa escola que é referência lá, que é o ENIL, que é uma escola técnica lá, referência na área de queijos dentro da França. E foi assim, um momento muito importante de eu ir buscar respostas para as muitas inquietudes que eu tinha para tentar melhorar o meu nível de resposta para as pessoas que me perguntavam. Então, isso me desafia. Então, assim, às vezes eu recebo perguntas ali. Eu comecei a fazer uma série de caixinhas de box de pergunta e resposta, né? Por que Tô que você tentando fazer parou? semanal, mas não tô conseguindo, viu? O que é? Por que que você parou? Tava muito legal. Não, não parei, não. Eu tô tentando fazer uma vez por semana, mas tá assim, é tanta coisa acontecendo que acaba às vezes não conseguindo. Mas estou tentando. Essa semana eu vou tentar fazer, né? Tem 2 semanas que eu não consigo fazer. Eu tô em Eu débito aí com vou, o eu vou pessoal. lançar a campanha. Hashtag volta a caixinha do Jansen. Ah, você Caixinha, vai ver. Já vai, vou tentar amanhã já fazer vou essa fazer a semana. matéria. Vou tentar fazer essa semana. Então, assim, ali eu recebo perguntas ali que me desafiam. Então, foi bom para mim também aquilo ali. Então, não é bom só para quem está recebendo a resposta, mas é bom para mim que estou buscando, que estou querendo ter mais respostas, ser mais desafiado a ir atrás de informações. Então, eu fui atrás disso para ter mais respostas e fui atrás de bons livros. A gente tem uma série de livros aqui no Brasil, e a maioria dos livros aqui eles são escritos pelo Múcio, grande volume, eu tenho todos, né, na minha coleção, desde o primeiro lá do Globo Rural que ele lançou, que é a Arte e Ciência do Queijo, que está todo espedaçado, né, está dedicado por ele, um grande amigo, então tá lá desde o primeiro, e eu tenho toda a coleção. E tenho também o livro do professor Eduardo, tenho o livro do Joca, né? Que são sempre, tá ali na minha frente ali. Eu sempre uso esses livros. Então, assim, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei aonde tem muitas respostas, né? Então, como é que você sabe muita coisa? Eu não sei muita coisa. Eu tenho recurso. E por último, agora, eu também pedi, né? Como investimento da empresa no trabalho da gente, 2 livros franceses, né? Durante o meu mestrado, eu tive a oportunidade de ler e desenvolver bastante o meu francês, não falado, mas lido de literatura. Isso me ajudou muito, porque eu consigo usar também algum material em francês que eu tenho
que me ajuda muito. Esses dois livros eu uso muito. São dois livros, um desse tamanho assim, que é o Le Fromage, que é uma referência aí francesa no livro de queijo. Então, assim, eu uso esses recursos, esses são meus recursos. E pessoas, amigas chaves, que sempre tem aquela resposta que você está em dúvida e precisa e ajuda. Ter bom, olha só, gente, rede de contato, construir uma rede de contato é muito importante na carreira de trabalho. É É muito verdade. importante. Porque nós não A vamos Dani ter todas falava, essas. a Dani que falava, você não precisa saber tudo. Tendo o telefone, hoje, tendo o WhatsApp de quem sabe, já é meio caminho, né? O problema que eu vejo é que às vezes as pessoas querem pedir muita coisa e querem, estão dispostas a dar pouca coisa. Essa que é a questão. Então, abra primeiro o seu coração para dar, porque geralmente isso retorna e auxilia. Então, primeiro a gente tem que estar disposto a dar, para depois a gente ter retorno de recebimento, né? Porque não adianta É só ter verdade. telefone e ser contato, mas se você é uma pessoa fechada, que não compartilha, não, né? É igual a pessoa que quer receber um monte de like na postagem dela, mas ela não dá like para ninguém. Ela quer receber um monte de Gente, comentário. Natália, você tá ouvindo isso? Natália, você fez amizade com o Jansen já? A Natália que me ajuda nas redes sociais, ela fala muito disso. Muito Ela, pra mim. você quer receber um monte de comentário na fotinha que você postou, um monte de joinha, mas você não comenta de ninguém, você não faz nada. Dá primeiro, só. Dá primeiro. Como é que você vai receber aquilo que você não deu? Eu quero mandar um abração aqui para um grande amigo que entrou aqui, o Douglas Nascimento, que é amigaço, né, de longa data também. A Maria Bethânia Mourinho, olha que honra, tudo bom, Maria Tá Bethânia? um Quanto luxo, tempo? não? Que bom. Aí a Natália Ó, falando que tá vendo, Natália? Depois você já faz contato com o Jansen, vocês trocaram essas figurinhas aí dos likes, que a gente conversa muito sobre isso. A Natália é uma amiga, é, não é quejeira, mas hoje ela disse que já sabe um pouco, de tanto que me ouve falar assim, a desse rede mundo aí. social, as redes sociais, elas precisam ser uma extensão daquilo que a gente é. Se você tá ali para fingir alguma coisa, o que eu Não aprendi foi o dura. seguinte: é, você engana alguém uma vez, duas, mas você não engana as pessoas uma vida inteira. Não se passa uma vida enganando. Uma hora a farsa aparece. Então, se você está na rede social fingindo ou disfarçando de alguma coisa, uma hora as pessoas vão falar assim: ah, esse cara é falso, véio. Esse negócio aí é furada, é teatro, entendeu? E aí você perde credibilidade porque simplesmente você está fingindo aquilo que você não é. Mas a rede social tem que ser uma extensão. Se você desenvolve alguma coisa com marketing digital, com rede social, precisa ser uma extensão daquilo que a gente é. Porque as pessoas sabem quando a gente é sincero. As pessoas sabem quando a gente faz aquilo de coração. Você não precisa falar que faz, simplesmente faça que vai aparecer. Para mim, a rede social foi uma consequência. E eu falo muito que foi a Natália, que tem uma responsabilidade muito grande. É, ela sempre me vendo falar e por conta de ter trabalhado com treinamento, muito contato, o pessoal me pedindo ajuda, um dia ela falou para mim assim: você já parou para pensar que uma resposta que você dá para uma pessoa, que eu já vi o tanto que você se esforça e tal, você podia estar compartilhando isso com mais gente, disseminando mais. E aí foi isso que aconteceu. Então, hoje, para mim, a rede social é uma oportunidade de discutir, de levar informação, de ajudar as pessoas que querem, é óbvio, né? Não é impondo nada para ninguém, mas é de disponibilizar a informação que eu busquei, que eu conquistei, que eu estudei e que já ajudou alguém, pode ajudar mais. Isso é muito bom, né? E isso tem muito a ver. Eu ia brincar com você que eu tenho visto um monte de quejeiro no mundo do pedal, e eu acho que você foi meio que o puxador disso. O Iba agora também tá pedalando, ele, o Thales, direto eu vejo postar, o Thiago também, o Thiago Vieira também pedala. E aí eu fico pensando que, tipo, lá atrás, quando a gente era aluno, era super estranho. Ah, já sem pedalar, tá, mas quase ninguém fazia isso. E hoje parece que tem um monte de quejeiro também entrando. Então eu acho que tem influência sua, tem, Ah, tem então, a para, que moda, é bom. claro.
fico feliz por isso. Assim, eu gosto, sou apaixonado no pedal. É, e também, assim, é uma paixão também que eu faço com o coração, porque eu gosto de fazer, né? Eu fiquei 16 anos tentando fazer minha esposa pedalar junto comigo, né? E não Não rolou? conseguia. Rolou, né? Rolou, Ah, consegui durante essa pandemia e agora ela tá mais fissurada que eu no pedal, né? E assim, ela foi picada também pelo vírus aí da bike e tá gostando ela é da muito. área de farmácia, é Não, isso? a minha esposa não, a minha esposa é formada em administração e É para então organizar as coisas. é exatamente. Então ela organiza a minha vida e porque assim, por mais que pareça, eu não sou tão organizado, né? Eu não sei se parece, eu acho que parece que eu mais que eu sou Ai, desorganizado. Mas assim, eu ela me não. ajuda a organizar e manter as coisas assim mais dentro de uma normalidade. A gente se entende muito bem. Agora na bike, então nós dois a gente tá curtindo bastante E o as meninas momento, a vão ser oportunidade. queijeiras ou não? Olha, assim, se elas quiserem, sim, né? Se elas quiserem, sim, eu quero que elas desejo que elas façam alguma coisa que elas tenham paixão por fazer. Isso Isso é o eu melhor. gostaria muito. Não quero que elas façam nada que não seja por paixão, por gosto, por... Isso para mim é essencial. Fazer aquilo que se ama fazer, né? Porque, assim, é aquela frase antiga, né? Eu não sei quem que falou essa frase, mas, assim, faça o que você gosta de fazer, que você não vai ter que trabalhar dia nenhum da sua vida. É poético, né? É lúdico, é bacana. Você vai ter que trabalhar assim pra caramba, É, mas não é tão torna assim, muito né? torna mais leve, né? Eu acho que torna muito mais leve o trabalho, né? Essa é a questão. Então, a realidade dessa frase é que o trabalho se torna mais leve. É isso. Mas Então, tem dias eu torço ruins. muito. Eu torço muito para que elas sigam a paixão, sabe? A paixão. Eu tenho um sobrinho que é o Gabriel, né? Ele desde menino, ele falou assim: eu quero ser educador físico. Desde molequinho de 8 9 anos de idade. Como que esse cara não vai ser o melhor educador físico da geração dele? Porque assim, desde o 8 nunca mudou. Ele nunca falou assim: agora eu quero isso, aí depois acabou voltando. Não, ele sempre falou: eu quero ser educador físico, eu quero ser educador físico. Mas já pensou nisso? Já pensou naquilo? Não, mas eu quero ser educador físico. Como que ele não vai ser um dos melhores da área dele? Porque ele vai fazer aquilo que ele ama fazer. Façam isso. Mesmo que você não tenha essa inspiração desde 8 anos de idade. Eu não tinha para ser queijeiro com 8 anos de idade. Mas a gente se encontra, né? A gente se encontra. Ouçam os Encontro. pais, ouça a mãe, aquela mãezinha que você fala assim: minha mãe não formou em nada. Ela não sabe. Ela é mãe, filho. Ela é mãe. E mãe sabe das coisas. Ele é pai. E pai sabe das coisas. Então lembra disso. E isso faz grande diferença na vida. Aposto que tem um monte aí ouvindo que, descabeçado em muitos momentos como eu, mas ouviram os pais. E aí o fato de ter ouvido os pais fez com que o caminho trilhado fosse diferenciado. Entendeu? Isso faz diferença. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que todo mundo tem uma história na vida que diz assim: ah, a minha mãe me avisou, ah, meu pai me falou que ia acontecer isso. Acho que todo mundo tem, pelo Mas menos quando a um. gente é jovem, a gente fala assim: minha mãe, pô, mas minha mãe tá falando isso pra mim. Mas que noção que minha mãe deve me falar disso? Minha mãe, pô, nem estudou direito, né? Ela fez até a quinta série, sexta série, em alguns casos. Não tô citando, a minha mãe fez até a Aham. sexta série. Mas que a sabedoria de mãe? Como é que eu jogo fora isso? Não posso, não podia desprezar isso. A sabedoria de um pai, como é que eu podia desprezar isso? Então, eu não desprezei isso, entendeu? E o que eu recomendo a quem está aqui ouvindo, quem vai ouvir em algum momento, não despreze, porque por mais cabeçado que em algum momento da vida seja, eu fui um dia. Ouça o pai e a mãe, honra o pai e a mãe, né? E depois você honra o resto da vida seu pai e sua mãe em todos os momentos, porque aí é sucesso garantido.
É isso. Ô, gente, o bate-papo não teve nada de técnico. Ainda bem, até porque as caixinhas do Jansen vão voltar. Amanhã começa a minha campanha. Mas eu acho que fica em mim, pelo menos, e eu acho que no pessoal que já te conhecia, que estava aí, a gente foi falando, pessoas que são seus amigos, pessoas que foram seus alunos, né? Eu acho que reacende muito aquela questão da dedicação, de fazer com prazer, com amor, com atenção, da generosidade. E para quem não teve ainda a oportunidade de, né, não tinha tido, né, ainda a oportunidade de conhecer, eu acho que tem muita coisa que você falou, eu acho que aspecto de trabalho, de responsabilidade, de família, tanto ascendente como descendente, nessa situação que a gente tem vivido, né? Eu não estou falando nem só de pandemia, eu estou falando muito de Uhum. valores mesmo. Saber que a gente tem gente assim no mundo, junto com a gente, pelo menos junto comigo, né? Que tem essa questão de família. Eu assisti um filme bem bobinho, até não foi muito fácil assistir, não, porque é um filme meio parado, na Netflix. Eu terminei esse filme ontem, e é um filme, eu não vou lembrar o nome, mas é o tipo, era mostra, sem satirizar, tem até uma questão dramática, a questão de criar filhos no mundo de hoje, o quanto isso é difícil por rede Sim. social, por questão de valores, pela tribulação da cabeça dos pais, né? Os pais trabalham muito hoje, a gente trabalha muito. Eu não tenho filhos, mas as minhas irmãs têm e os meus amigos têm, e eu vejo o quanto é difícil para eles é, organizar esse tempo, né? Para poder deixar um legado, passar informação. E eu acho que um dos legados mais bacanas, eu te perguntei, as meninas vão ser queijeiras, elas vão ser o que elas quiserem, o que as fizer feliz, porque com você foi assim, né? Você é hoje, você falou, eu estou exatamente onde eu sempre quis estar. E é esforço, então, gente, precisa se esforçar. E tá muito difícil. Esse filme que eu vi mostra muito isso, essa questão deturpada de valores de criação de filhos. Então, poder ouvir numa noite de terça-feira um super pai, um marido super companheiro, um professor que deixou muito na vida de muita gente e participa até hoje, isso é muito maravilhoso. É realmente uma oportunidade que o universo está colaborando para a gente. E vamos continuar, Obrigado. já. Vamos devagar no nosso tijolinho aí, fazendo o que a gente acha que ajuda. O caminho, os nossos caminhos são parecidos, as nossas intenções são muito parecidas nesse sentido. E tem muita gente aqui que também tem essa mesma vontade. A gente precisa melhorar o mundo que a gente está vivendo e que a gente vai deixar. E é só desse jeito. Sim, sem pressa, né? Sem pressa. A vida é hoje, né? A gente tem que viver o agora com intensidade, amar quem está perto da gente, né? A gente quer sempre fazer aquilo, esse é o que você falou, né? A gente vive um momento de muita ansiedade por aquilo que vai vir, por aquilo que pode vir, por aquilo que eu quero que venha. Mas e a gente esquece exatamente de dar valor àquilo que está exatamente do nosso lado agora. Então, o que está do seu lado agora, dentro dessa pandemia, dentro desse momento que a gente está passando e está saindo dele? O que está aí do seu lado? É isso, essa é a oportunidade que Deus está te dando agora, de você viver perto dessas pessoas que estão aí, desfrutar isso aí, aproveitar isso aí. Amanhã vai mudar, só. Amanhã eu volto para a estrada. Eu estou 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio sem viajar. Eu vou voltar para a estrada, né? Não vai ser minha vida, não vai ser essa. Daqui a pouco eu estou saindo segunda e voltando sexta. E assim vai ser outro momento. Eu vou me encontrar com outras pessoas que eu também gostaria de estar me encontrando, né? De pessoas, amigos, queijeiros, de compartilhar, de aprender, de ter outros momentos. Mas esse momento é o momento que eu pude estar junto com as minhas filhas, cuidar um pouco mais delas, dar um pouco mais de atenção. E uma coisa muito importante é equilibrar as coisas. É muito difícil hoje equilibrar quando tem um ladrão de atenção. E o ladrão de atenção hoje, se eu sou vítima desse ladrão, né? São as redes sociais. A gente acaba virando vítima e se entregando bastante tempo a se aproximar, né? A gastar muito tempo com isso e a perder muito tempo com as pessoas que estão realmente do nosso lado. Então, buscar esse equilíbrio, né?
tem momento E para que tudo. É muito importante isso, né? As redes sociais, é muito importante o mundo digital, é muito importante o Netflix, mas as pessoas que estão do nosso lado são mais importantes do que isso. E assim, a última mensagem que eu queria deixar é que as pessoas são mais importantes que as coisas, né? Abra mão de qualquer coisa pelas pessoas, né? Eu falo com minhas filhas falam assim, eu amo, e falam, filha, você ama pessoas. Isso aí você gosta, você tem uma afinidade muito grande por isso aqui, mas amar é coisa de gente. E a gente está amando muita coisa e gostando mais ou menos de gente, entendeu? E a gente precisa amar a gente e gostar das coisas, né? Enfim, é para mim isso que eu falo, né? Eu tô falando aqui, olhando mais na tela cabe para aqui, mim, eu falo porque cabe assim, é um para outras aprendizado pessoas. para mim, é uma tentativa diária de equilibrar tudo isso, né? Com exercício físico, para a cabeça, para a mente. As pessoas estão trabalhando demais, demais, demais. Meu Deus, eu direto a pessoa enche a boca para falar que trabalha 16, 14 horas por dia. Mas como, senhor? Não podemos mais. Não. A vida não vai se resumir em trabalho. Não. Você tem que fechar a sua hora de trabalho, fechar o computador, esquecer serviço, levar serviço para casa. Não, vai, chega em casa, vai fazer outra coisa, vai ler, vai botar a cabeça para cima, vai pedalar. Ligar para um amigo que você não fala há muito tempo. Exato. Esses dias eu conversei com um amigaço assim, de longa data, da Cândido Toste mesmo, um quejeiro igual nós, né? Tá numa posição altíssima hoje na carreira, cresceu muito na carreira, mas ele se entregou tanto, tanto, tanto ao trabalho e agora ele está caindo na real. Quanto que eu entreguei a minha vida à empresa? E está caindo na real. E assim, ele pagando sérias consequências por ter dedicado tantas horas, 14, 15, 16 horas por dia durante mais de uma década para o trabalho. Foi importante para a carreira, voou na carreira, sim, mas valeu a pena o que você perdeu? E agora ele está chegando à conclusão, eu preciso equilibrar as coisas. Porque eu deixei minha saúde de lado, deixei minha família de lado, e teve sequelas disso tudo, e agora eu preciso equilibrar. Não deixe passar 10, 15 anos da sua carreira para você ver que você precisa equilibrar a sua vida. A vida não é só isso. Equilíbrio. Bacana demais, Carol. Muito bom, né? Adorei, Vamos. adorei. Beleza. Fico... Mas temos que ter equilíbrio. E aí, nisso, a gente vai encerrar mesmo. Jansen, muito Obrigado. obrigada. Oportunidade de sempre. Eu te convidei, eu tinha certeza que você ia aceitar, não porque é muita segurança, é porque a gente conhece o coração das Não, uma pessoas honra aqui. para mim. Eu que fico honrado e pela lembrança aí, pelo convite, por tudo que a gente já passou aí. E vamos adiante. Vamos escrevendo essa história aí devagarzinho, um dia depois do outro. Vamos, e volta a caixinha do Jansen. Amanhã já começa a campanha, tá? Tá, eu vou, eu vou, Obrigada, eu pessoal. vou pagar minha promessa aí, que eu falei que ia ficar, Por fazer. favor. Por favor, obrigada a todo mundo, os amigos, as pessoas que não são da área, o Antônio, a Natália, que são amigos, né, pessoas importantes na minha vida, que passaram aqui, que nem são da minha mãe, também entrou. A história da rede social, né? Dá uma força pra gente, porque quanto mais a gente é visto, mais a gente sabe que a nossa informação vai chegar, e isso é muito bacana. Obrigada mesmo, Jansen, obrigada pelo seu tempo. Agradeço as meninas, agradeço a sua esposa por terem cedido um pouco do seu tempo com elas para a gente conversar e bater esse papo, que foi bacana também. Tá bom? Obrigado, Carol. Pessoal, Obrigado vai a ficar todo mundo aí. gravado. Vai ficar gravado, vocês podem divulgar depois lá para mais gente assistir, que é uma conversa que, numa noite fria dessa, dá um gás na gente, dá uma aquecida. Obrigada mesmo, tá? Boa noite, Obrigado, muito Carol. obrigada. Tchau, Abraço, abraço tchau. a todos aí. Valeu. Tchau, gente. Valeu.